Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Irmãos, eu vou ler bastante versículo no começo, tá? Alternados, para depois pregar e ler só mais um no final. Mas você vai entender por quê. É uma dinâmica diferente. O tema hoje é Encontro com Deus. Vamos à palavra, né? Encontro com Deus, em Êxodo 3, do 1 ao 8. Tá? Eu quero compartilhar com você, e depois eu vou ler do 13 ao 15. Eu vou falando os versículos que eu vou lendo, tá bom? Tá pronto aí? Amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Vamos ao verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, eles vão me perguntar: qual é o seu nome? E o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Agora, no capítulo 4, do verso 1 em diante. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: toma e mete a mão no peito. Torna a meter a mão no peito. Perdão, irmãos. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Estou no versículo 11 agora. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém, irmãos? Deu para entender? Um texto longo, mas resumido aqui, a história para você entender, porque tem muito segredo espiritual de Deus para nós. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça.
Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante de ti em oração, Pai, em exaltação. Obrigado por tudo. Eu sei, ó Pai amado, que talvez nós nos programamos e nós nos preparamos para as coisas e elas saem completamente diferentes. Mas nada pode ser, ó Pai amado, alterado diante da tua vontade. Aquilo que é a tua plena vontade vai se cumprir sobre nós essa noite. Eu profetizo que todos que estão aqui e aqueles que estão em casa serão tocados pelo teu Espírito Santo e receberão agora uma palavra de poder no nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Por que eu li esse monte de versículos, irmãos? Porque eu quero ensinar para você a história até a hora em que Deus se ira contra Moisés, né? Primeiro, Moisés estava apacentando ali as ovelhas do seu sogro Jetro no monte e chegou ao Monte Horebe, que é chamado o Monte de Deus, não porque é um monte sagrado, não, é porque Deus estava naquele lugar, e onde Deus está é um lugar santo, por isso que você é santo, porque você é o templo do Espírito e Deus está em você, amém? Então, Moisés teve uma experiência, porque quando ele olhou para o lado, ele viu uma sarça. A sarça, para quem não sabe, irmãos, é um mato, como se fosse uma árvore, mini árvore assim, um pouco grandinha, mas ela é baixinha, ela tem uma altura menor do que eu, assim. Então, para ser menor que eu, é baixinho, né, pastora Neide? É baixinho, né? E ela estava ardendo com fogo muito intenso e ela não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés, porque a sarça é como o mato. Quem já fez fogueira na sua rua sabe, você põe um pouco de mato seco, né, ali com madeira, colocar ali o fogo, pega rapidamente, né? Quem aqui fazia fogueira na sua rua? Deixa eu ver. Glória a Deus, temos uns maloqueiros de Jesus aqui. Glória a Deus, assim como o Viço, né, que gostava de muita fogueira, era muito gostoso mesmo. E Moisés achou aquilo surpreendente e falou, eu vou até lá. Ele queria tocar naquele fogo, ele queria mexer. Só que o Senhor percebeu e disse, Moisés, fica aí. Não vem para cá não, porque aqui é lugar santo. Você tem que tirar a sandália. Ele tirou, ele foi, o Senhor falou com ele, se apresentou, mas deu uma missão para Moisés. Deus deu para ele um trabalho. E Moisés, de todas as formas, tentou, e nós vamos ver aqui no que o Senhor vai falar, tentou rejeitar a missão. Quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor? O Senhor aparece a nós, o Senhor nos dá a palavra, o Senhor move o Espírito, Ele faz a sarça arder, Ele faz o milagre acontecer, e a gente quer fugir daquilo que é o propósito do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa. Aqui vai aparecer para você que o homem sonha em se encontrar com Deus no monte, mas quando isso acontece, ele sonha tanto em encontrar com o Senhor, mas quando o Senhor apareceu, ele não sabia o que fazer, ele não sabia como se portar. Eu sei que cada um de nós temos sonho e projeto de estar na presença do Senhor, de ser cheio da glória, de ter dons espirituais, mas quando o Senhor se apresenta, a gente não sabe o que fazer. Eu lembro a primeira vez que eu fui cheio do Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade, né? E eu fui cheio do Espírito, batizado com o Espírito com 12 anos de idade. Eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei tremendo do alto da cabeça à planta do pé, mas com muito medo mesmo. Medo, não era temor, era medo. O que vai acontecer comigo depois disso? Para onde o Senhor vai me levar? Tinha aquela história de todo mundo ser arrebatado. A pessoa foi arrebatada no Espírito, daqui a pouco ela volta. Eu falei, Senhor, não quero não, porque eu tenho medo, eu tinha medo. E muitos cristãos têm medo do Senhor. Sabe qual é o problema? Que você deseja tanto a presença de Deus, mas quando ela chega, você não está preparado. Desejar não basta. É necessário se preparar. É necessário ter objetivos ministeriais e espirituais. Você quer se encontrar com Deus? Você quer desfrutar desse encontro? Então, se prepare. Eu tenho uma pergunta para você. Está com medo? Por que veio? Deus falou isso para Moisés. Você está com medo? Por que você está aqui? Você não disse que queria tanto. Você queria tanto ser um pastor, queria tanto ser um levita, queria tanto ser um diácono, queria tanto pregar a palavra. Mas quando chega na hora, você treme, você fica assustado, você não se abre. Você está com medo? Por que você está aqui? A pergunta é, eu não sei por que veio você, mas eu vim louvar ao Senhor. Qual é o objetivo? Por que nós queremos tanto esse encontro com o Senhor? Se não nos preparamos, ele não será legal. Eu creio que todos que estão aqui, em algum momento da sua vida, no meu caso, a Bispa Ana Paula, eu digo sempre que ela é uma pessoa muito abençoada, viu, pastora Neide? Porque eu sou o primeiro e único namorado da Bispa. Ou seja, ela tirou a sorte grande logo na primeira. Tem um dedo excelente,
Era essa questão. Mas eu já tinha sido noivo uma outra vez, e tive outras namoradas e tudo mais. Mas como é decepcionante quando você se prepara para o encontro, e depois o tempo vai passando e você vê que não era o que você esperava, né? Não era da maneira que você esperava. A decepção do encontro. Se há alguma coisa que nunca vai acontecer, é você se decepcionar com o Senhor. Nós podemos decepcionar o Senhor, mas nunca nos decepcionarmos com eles. Eu sei que não é muito aconselhável, mas eu queria pedir para os irmãos que estão aqui, principalmente, por favor, tá, irmãos? Contenham-se um pouco. Amém, glória a Deus. Está muito alto aí? Que os irmãos me perdoem, tá, irmãos? Que hoje nós tivemos um problema, quem está na live, quem está aqui. Nós nunca tivemos problema com a transmissão, mas hoje nós estamos tendo um problema aí, mas eu quero que vocês se concentrem na palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, queridos. Eu quero pontuar algumas coisas, uma pontuação desse texto. Primeiro que Moisés queria tocar a sarça. Moisés não teve medo da sarça. Irmãos, eu vou ser sincero com você. Se eu vejo uma sarça, um negócio que pega fogo rapidamente, um fogo pegando nele e não se queimava, eu já ia sair correndo dali mesmo. Tem aqueles que a gente fala, eu queria ver um morto ressuscitar. Eu não sei, né, irmão? Não sei, é difícil você ver uma pessoa que estava morta levantar. Fala a verdade, irmão, no mínimo você vai dar uns 3 passinhos para trás. Sim ou não? Porque é muito assustador, é uma experiência diferente. E por que eu estou falando isso? Moisés não teve medo da sarça. Né? Então, ou seja, irmãos, quando Deus se apresentar a você, não tema. Vá de encontro à sarça. Queira tocar nela. Mesmo que o Senhor fale, ainda não. Mas vá de encontro a ela. Porque com certeza tem um propósito de Deus. Depois eu quero pontuar que Deus estabeleceu limites. Ele disse, não, Moisés, agora você vai ser usado por mim. Você vai ter uma missão de resgatar o povo. Você não pode ir de qualquer jeito. Tira a sandália dos seus pés. Sabe isso que quer dizer, irmãos? Você precisa mudar a tua conduta, o seu caminhar. Para ter um encontro verdadeiro com Deus, é necessário mudar algumas atitudes. Eu não posso ter um encontro com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo numa vigília, numa oração, num culto, e pecar logo em seguida. E tirar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, e desprezar a obra da cruz, né? Então Deus estabelece limites. Se você quer ter um encontro com o Senhor, se prepara, né? Eu, quando fui encontrar com a bispa, a primeira vez, né? Porque eu já tinha pedido ela em namoro, estava orando e tal, né? Não sei porque que ela orou tanto, né? É tão fácil de ver a bênção do Senhor chegando na vida dela, né? Mas nós oramos, né, bispa, há bastante tempo. E quando nós fomos nos encontrar a primeira vez, do sim, da aprovação dos pais. Ah, mano, tomei uns 2 banhos no mesmo dia. Difícil, mano. Uns 2, antes do encontro. E coloquei perfume, coloquei aquele monte de coisa, penteei o cabelo, que eu não gosto de pentear o cabelo. Você já deve ter percebido, né? Mas eu fui me encontrar com a bispa. Por quê? Porque era uma pessoa especial. É uma pessoa especial. Quão especial Deus é para você? Eu não estou falando de roupa física. Eu não estou falando de arrumação das cadeiras. Eu estou falando de dentro. O Senhor não vê o que há por fora, Ele vê o que há por dentro. Se eu não me preparar para estar perto do Senhor, eu não vou conseguir desfrutar. Tem limites. Eu não posso tudo. Tem gente que fala, eu tenho liberdade em Cristo. Mas a tua liberdade vai até onde? Ela não pode virar libertinagem e te afastar do amor de Deus. Então, tem limites. E muitos limites que nós, às vezes, ultrapassamos. Tem tanto cristão, não é errado encher a cara no happy hour, não é errado ficar, não é errado fazer isso, aquilo. Irmão, você está ultrapassando limites que Deus colocou. E quando Deus coloca esse limite, não adianta, você vai ultrapassá-lo sim, mas não estará mais na presença dele. Então eu quero que você entenda isso. Outro ponto que eu quero colocar, Moisés não teve medo da voz. Irmãos, imagina você no monte, devia estar escuro, né? E começa lá, queimar um negócio, ilumina, você vai até perto. E daqui a pouco você escuta uma voz. E não é a voz de qualquer um. Às vezes eu estou, irmãos, lavando louça ou arrumando alguma coisa e meus filhos vêm atrás. Fala, pai, quando eles falam isso, mas eu dou um negócio. Eu dou um pulo, eu falo, meu Deus do céu, eu assusto muito fácil, né? Agora imagina a voz de Deus, que é voz de trovão, voz de muitas águas, falando assim, Germã, corta o cabelo. Já pensou? Hein, Germã? Olha lá, Germã. Corta o cabelo, Germã, em nome de Jesus. Não tem medo da voz de Deus. Ele não teve. Ele sabia que era a voz do Senhor. O problema é, será que nós conhecemos a voz do nosso Deus? Será que nós conhecemos e reconhecemos quando Ele fala no meio da sarça? Quando estamos sozinhos? Irmãos, eu não consigo entender quando a pessoa fala, eu não sei se é Deus falando comigo ou se é coisa da minha carne. Acho que é tão diferente quando Deus fala e quando a sua carne fala. Primeiro que quando a sua carne fala,
você já percebe que é coisa da tua carne. E quando Deus fala, você já percebe que é Ele, porque não é a tua carne, você entendeu? Então só pode ser Deus. Não foi o diabo que falou comigo, irmão? Se o diabo estiver falando com você e você estiver escutando, então eu acho que tem algo errado com você. Já está errado aí. Para você ter dúvida se é Deus ou o diabo, já tem alguma coisa estranha. Porque se você está na presença do Senhor, é o Senhor que fala com você, não tenha medo. Amém? Depois Moisés teve medo, sabe quando? Quando Deus se apresentou. Porque ele falou, eu sou o Senhor teu Deus, Deus do teu pai, Deus do seu avô, Deus do seu bisavô. Eu sou o grande eu sou, e eu quero falar com você. Aí, irmão, a perna tremeu. Eu lembro que uma vez, até hoje eu sou doido para ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus mesmo. Eu nunca ouvi, né? Eu nunca tive visão. Tem um monte de gente na igreja que já teve visão. Né? No máximo eu já tive um sonhozinho de noite, né? Tem gente que Deus permite, para mim, acho que não dá, porque sabe que eu vou ficar comigo, sei lá. Eu estava um dia orando em cima de uma laje e ouvi uma voz assim. Josué. Eu comecei a chorar. Meu Deus, Deus, você está falando comigo. Eu te amo, não sei o que, falando um monte de coisa. Quando eu olhei, era meu cunhado zoando lá de cima. Da outra casa zoando comigo. Josué, eu falei, eu conheço essa voz, não é de Deus não. Quando eu olhei, era ele. Meu, para de brincar com coisa séria. Porque eu sou doido para ouvir a voz de Deus. Eu não sei quem já ouviu a voz de Deus aqui, claro, é difícil. Quando eu falo que eu ouvi a voz de Deus, é porque ele tem um jeito de falar comigo. O meu coração começa a queimar aqui essa região. Parece que está pegando fogo. Pode estar do jeito que for, está pegando fogo aqui dentro. E vem aquela convicção, vai, eu estou no negócio. Amém? Então, você não precisa ter medo, mas você precisa ter temor quando o Senhor se apresentar. Às vezes a gente chega na igreja sem temor nenhum, sabe? Não se prepara, não se consagra. Gente do céu, a gente vai se encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente precisa se preparar melhor. Moisés, ele não temia a Deus, mas ele não estava preparado para a missão. Encontrar com o Senhor pode ter certeza. Ele vai te abençoar, ele vai derramar coisas sobre você, mas vai te dar algo para fazer também. Você quer fazer algo para Deus? Amém? Queremos os sinais de Deus, mas não as missões que Ele estabeleceu para nós. Queremos que Deus faça tudo na nossa vida, abra a porta de emprego, conserte o nosso casamento, mas a gente não quer a missão. Deus me deu algumas missões. Eu tenho um sonho de conhecer outros países e viajar, e vou fazer isso principalmente depois da minha aposentadoria, com certeza, né? E eu lembro que quando eu comecei meu ministério, meu sonho era ser enviado para outro lugar. Para ir para outro país e tal, em outro ministério. Nossa, Deus vai me mandar. E a bispa também queria ir, porque a bispa, o que é legal é que ela está comigo em qualquer parada, hein? Glória a Deus. Né? E ela falou, eu vou, e não sei o que lá. E um dia Deus falou para mim, o seu ministério é no Jardim Tremembé. Eu falei, obrigado, Jesus, por tudo isso, né? Então, quando as pessoas falam, meu ministério é para fora, é para onde, eu fico calminho, porque eu sei que o meu ministério é ser pastor da mais, até o dia que o Senhor não quiser mais. Amém? Então, você precisa entender que quando Deus te dá uma missão, por mais que ela fuja aos seus propósitos, é o melhor para você. Quem se encontra com Deus, recebe uma missão. Aí Moisés começou com a desculpa, e aqui nós vamos nos encaixar perfeitamente, porque ele falou, o que eu vou falar quando eles me pressionarem? Porque eles vão perguntar, Deus falou com você mesmo? Quem que te mandou? Você está no nome de quem? Porque, irmãos, imagina quando Jesus apareceu para os fariseus. Para eles, Jesus viria com o carruagem de fogo, o exército dos anjos tocando as trombetas. Eles não aceitam um menino nascido numa manjedoura, quer dizer, cuidado numa manjedoura, nascido num estábulo. Né? Foi no estábulo e colocado na manjedoura. Eles não aceitam um filho de um carpinteiro ser Deus, né? Até tem um pensador aí que eu gosto muito, que é o Pondé. Ele diz que não pode se negar a existência de Jesus, né? Que Jesus, quem falar que Jesus não esteve na terra é um mentiroso, mas que ele não acredita que ele é Deus. Aí eu fiquei pensando, esse precisa ter um encontro no Monte Horebe com Jesus. Ele precisa ter um encontro, porque na hora que ele se encontrar, ele sentir o que é a presença de Deus, ele vai se curvar e vai reconhecer, só o Senhor é Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós colocamos, desculpa, bispo, eu não sei pregar. Ai, bispo, eu não vou gravar devocional porque eu não sei falar na câmera. Ai, bispo, eu não sei cantar, não sei tocar. Irmãos, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei falar, mas estou aqui. Sabe por quê? Porque quando você está direcionado pelo Espírito Santo, ele te capacita a ser melhor. Ele te capacita e te equipa para a sua missão. E hoje o Senhor vai levantar pessoas aqui. Mas vão te pressionar. É Deus mesmo que te levantou? Quem te ungiu? Onde você foi consagrado? O que aconteceu? Então, irmãos, então o que eu vou falar quando eles me pressionarem, é onde nós paramos, né? Você vai falar o que Deus mandou você falar.
Você vai fazer o que Deus mandou você fazer. E às vezes nós temos dúvida, né? A pastora Elisângela, que está aí nos assistindo lá de Palhoça, né? Que congregou conosco anos e é uma pastora maravilhosa, serva de Deus, e está morando lá em Palhoça, deve estar nos assistindo. Ela estava na faculdade, deu um problema, ficou um ano sem pagar a faculdade, logo no começo, acho que a pastora Neide lembra dessa história, né? E ela foi conversar com a bispa Ana Paula, desesperada, que chamaram ela, que iam tirar ela da faculdade e tal. E quando ela foi falar com a bispa, pensando que a bispa ia sentar com ela, a ensinar uma coisa, a bispa falou, como é que é? Você falou, bispa? Vai na ousadia. Ela ficou sem graça, voltou para casa. Nossa, a bispa nem me atendeu direito. Falou, vai na ousadia. Isso não vai dar certo. E que não sei o quê. Eu vou orar, Deus vai falar comigo. Começou a orar. O que Deus falou para ela? Vai na ousadia. E ela foi na ousadia. E quem não conhece, o ano dela todo foi perdoado. Arrumaram emprego para ela na faculdade, disseram para ela que ela não ia receber nada, porque ia pagar com o trabalho, mas todo mês depositavam um salário, ela foi promovida, terminou a faculdade. Sabe o que isso quer dizer? Quando Deus fala, vai na ousadia, joga um pouco de sal aí que vai flutuar aí a coisa, vai tirar a morte da panela com a farinha, vai matar esse demônio, vai fazer alguma coisa, faça o que Deus mandou. O que Deus mandou você fazer? Deus mandou você cuidar da sua família? Cuida da sua família. Deus falou para você profetizar sobre o leito do seu esposo? Vai lá e profetiza em nome de Jesus. É tempo de nós nos posicionarmos, amém? Eu sou o que sou, foi isso que ele falou. Eles vão falar quem te mandou falar. O grande eu sou o que sou. Em outras palavras, alguém entende isso aqui? Eu sou o que sou? É difícil até de entender, eu só sei de uma coisa, é a definição do próprio Deus. Ele é o que ele é, ponto final. Maravilhoso, fiel, príncipe da paz, conselheiro. Ele é tudo para nós. Eu quero que você entenda isso. Aí Moisés insistiu, eles não vão acreditar. Eles dirão que é mentira. O Senhor não apareceu para você. Não, mentira. Não, Deus não apareceu. Moisés insistiu. Ele continuou dando desculpa. Não, Senhor, eu estou com medo. Na verdade, Moisés estava com medo. Ele não estava com medo de Deus, ele estava com medo da missão. E nós temos esse medo, não, eu vou para uma igreja que ninguém me conhece, vou sentar no último banco, vou dar a paz do Senhor e vou embora. Então, se você pensa, quem está aí e quem está aqui, que a mais é dessas, você está enganado. Porque aqui nessa igreja, Deus te enxerga no último banco também. Então não tem conversa. Olha para o teu irmão aí e fala para ele assim, Deus vai colocar um maçarico na sua cadeira. Você vai levantar rapidinho, em nome de Jesus. Amém? Moisés tinha medo, temia voltar para o Egito. Por que ele tinha medo? Em Êxodo 2, no verso 11, diz assim, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou de um lado, olhou do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto de um poço. Então, olha o medo de Moisés. Primeiro, irmãos, quando você fala assim, Deus não vai salvar esse assassino, Moisés era um assassino. Quando você fala assim, Deus nunca vai usar um adúltero, Davi adulterou. Quando você fala assim, Deus nunca vai usar uma pessoa que só chora, Jeremias era o profeta chorão. Deus não vai usar alguém que tem um lábio impuro. Isaías disse, eu tenho um lábio impuro e Deus usou ele. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Deus não olha a nossa deformidade, Deus olha a nossa constituição. Amém? Aquilo que escondemos de todos, pode ter certeza, alguém já sabe. Moisés matou e escondeu na areia, igual o gatinho, né? Conhece o que gato faz? Quando faz aquilo, esconde. Quando a gente faz coisa errada, a gente quer esconder. Irmão, se o pecado fosse tão certo, por que a gente faz escondido? Só que sempre alguém sabe. Primeiro, ele sabe de tudo, ele é onisciente, onipresente. Mas sempre Deus vai levantar alguém. E quando Deus não deixa encoberto, é porque Ele quer te curar. Mas quando o diabo te expõe, é para vergonha. Qual que você quer? Ser exposto por Deus ou pelo diabo? Eu acho que é melhor
você expor o seu pecado e confessar ele diante do Senhor, porque ainda que o meu pecado seja mais negro, mais escuro, o Senhor vai torná-lo mais branco do que a neve. Eu quero que você entenda isso no seu coração. Kant, um dos filósofos que eu gosto, ele disse que tudo que não pode contar como fez, não faça. Não faça. Se você não pode contar como que você fez, então é melhor você não fazer. Que esse seja o termômetro. É um bom conselho. Você precisa parar de esconder as coisas de Deus. Deus sabe o que aconteceu. Deus sabe o que você fez. Eu vou pegar aquele filme, Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. E eu digo mais, eu continuo sabendo. Agora tem um que assim, até hoje eu lembro. Tem um agora, o que vocês fizeram. Deus, ele lembra de tudo. Mas Deus não joga no mar do esquecimento? Sim, quando há arrependimento. Quando você confessa, quando você fala. Amém, irmãos? Então Moisés, ele tinha medo de voltar porque ele estava jurado de morte. Faraó falou que iria matar Moisés. Você tem medo do quê, irmão? Para se encontrar verdadeiramente com o Senhor, para entregar a sua vida a Ele. O que você está temendo? Quem você está temendo? É tempo de você se levantar na autoridade do Espírito Santo, subir o Monte Horebe, ver a sarça arder, tirar a sandália dos seus pés, se prostrar diante do grande eu sou e aceitar a missão que Ele tem para a tua vida. Sem argumentos, Moisés dá a sua última cartada. O que ele falou? Eu sou gago. Eu não sei falar, eu tenho pesado a língua. E é isso que ele estava falando, tá, irmãos? A teologia, ela prova 100%, bispo. Não tem como afirmar. Mas estudos levam a crer que esse tipo de linguajar era dito por quem tinha problema para falar. A gagueira era o problema mais recorrente em Israel. Irmãos, eu não sei se você sabe, Israel é uma das nações que tem mais gago. Porque eu não sei explicar. E Moisés, ele era gago. Mas aí Deus falou o que para ele? Eu serei com a tua boca, Moisés. Moisés estava tentando ainda. Eu vou falar o grande eu sou, já entendi. Pronto, isso eu já entendi. Mas eu não sei falar, eu sou gago, eu sou pesado de língua. A última cartada de Deus falou, eu vou ser com a sua boca, ou seja, eu vou falar através de você. Quando o bispo prega, a bispa prega, os pastores, os diáconos que pregam, não somos nós. Nós somos apenas a boca do Senhor. Ele conduz a nossa boca. Eu quero que você entenda isso. Ele conduz a tua boca na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Amém, irmãos? Agora, a gota d'água, irmãos, está no versículo 13. No versículo 13, o Senhor falou, Moisés, eu vou ter tua boca e vou falar com você. Ele falou, sabe o que ele falou para Deus? Manda qualquer um, menos eu. Deus falou tudo, eu vou fazer. Olha, Karen, eu vou fazer assim na sua vida. E no final, cara, Senhor, ainda vou orar para ver. Deus falando, Senhor, eu vou orar para ver se o Senhor falar comigo. Diferente do que o Senhor acabou de falar. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu vou orar depois que Deus falou, eu vou fazer. A gota d'água, Moisés, existe, manda qualquer um, Senhor, menos eu. Se há uma coisa que Deus não tolera, é ser desprezado. Eu quero que você entenda isso. Amém? Ele não nos desprezou, mesmo cada um aqui sendo um homem e uma mulher desprezível. Eu sou desprezível. Quantos erros nós cometemos? Só esse mês aqui, quantos erros você cometeu? Quantos erros você fez? Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí Deus fez assim, arg. Você viu já onomatopeia de desenho? Arg, né? Aí deu até para Deus, né? Deus ficou irado com Moisés. Deus falou, a minha ira se acendeu contra você. E outra palavra, Moisés, pelo meu amor, para de dar desculpa, entenda. Tem hora que a ira de Deus se acende contra nós, irmãos. Porque a gente fica dando desculpa, a gente fica colocando empecilho. Não, eu estou cansado, não vou na vigília. Eu não consigo ficar em vigília porque eu durmo. Então vença o seu sono. Eu não consigo jejuar porque eu tenho fome. Então vença a sua fome. Não consigo orar porque dá 5 minutos, parece que foi um dia. Glória a Deus. Fique um dia então na presença do Senhor, porque Ele vai aparecer como 1000 diante do Senhor. É tempo de você parar de dar desculpa. Todo mundo que está aqui tem um chamado de Deus, uma eleição de Deus. Você precisa apenas executar aquilo que Deus colocou na tua mão. Eu não estou preparado. Há alguém aqui ou aí que está preparado? Bom, pelos problemas que nós tivemos hoje, você viu que por mais que você se prepare, você não está preparado. Precisa melhorar, precisa dar mais. Amém? Eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, aqui nas ministrações de batismo aí para os ministrantes. Não, eu não estou preparado para batizar. Aí eu perguntava, por que fulano não vai batizar? Não está aqui o nome. Porque não está preparado. Eu falei, chama ele aqui.
2 minutos com a pessoa, ela falava, eu quero me batizar. Porque não tem preparo. Se você for esperar o dia de estar preparado, você nunca vai batizar. E eu vou contar novamente uma história. Quem é mais antigo na igreja conhece. Há 15 anos atrás, nós tínhamos um membro na igreja, o nome dele era Ricardo. Ele foi trazido, acho que pelo pastor Alex, que congregava conosco. E o Ricardo era ministrado sobre batismo, ele nunca queria se batizar, não quero. Aí um dia eu ministrei ele e faltavam 15 dias para o batismo. Ele falou, eu quero. Aí nós batizamos ele, foi uma vitória, imagina. Né? Batizamos ele. Passou 15 dias do batismo, ele sofreu um acidente de moto e morreu. Quem crer e for batizado será salvo. Eu quero que você entenda que Deus, ele te dá direção. Deus te dá propósitos. Se submeta a eles, que é o melhor para você. Não deixe que a ira do Senhor se acenda contra você, contra mim. Quando eu desejo olhar a sarça, mas desprezo ser a sarça de Deus na terra, Deus levanta Arão, Deus levanta outro. Quando eu não me submeto, Deus levanta outra pessoa. Aí você fala, mas a obra vai ser feita? Vai, mas era para ser você. Eu tenho um medo tão grande de Deus me pedir algo e eu não fazer e levantar outra pessoa. E eu fico só vendo, será que eu não esqueci de nada? Será que não tem nada faltando na minha vida? E eu fico ali, eu pego o meu caderno, fico vendo, olha, eu prometi tal coisa, Ah, Senhor, eu tenho que orar mais, Senhor, eu tenho que ler mais. E vou colocando, porque eu não quero que o Senhor levante Arão. E daí que eu babo? E daí? Eu babo, mas ele não precisa levantar um Arão. Amém, irmãos? Eu vou falar do mesmo jeito. Eu desejo apenas olhar a sarça, tocar a sarça. Não, Deus quer que você seja a sarça dele na terra. Deus quer que você seja o poder de Deus, que as pessoas olharem em você, elas se admirem, queiram tocar você, porque de você vai sair a virtude do Altíssimo. Ele vai te usar, é isso que eu estou falando. Deus vai te usar para salvar pessoas, Deus vai te usar para curar pessoas, através do nome dEle. Mas você precisa se posicionar. Moisés se posicionou, e foi o maior estadista da terra. Moisés entendeu, teve uma hora que ele falou para Arão, pronto Arão, não precisa mais falar não, deixa que eu falo, deixa que eu vou, deixa que eu mesmo tomo a frente. É tempo de você tomar a frente da tua casa, do teu trabalho, das suas finanças, do teu ministério. Ah, bispo, mas o senhor é o nosso líder. Sim, mas você está no ministério em que eu nunca vou impedir você de crescer. Eu nunca vou impedir você de conquistar. Ah, mas chegou agora, glória a Deus, aqui não tem ordem de chegada. Chegou, é irmão, está no bolo, é do time, é vencedor. Pronto. E eu quero que todos nós entendamos isso em nome do Senhor Jesus. Seja a sarça de Deus. Eu coloquei aqui, mesmo assim, Deus não desistiu do grande Moisa. Eu chamo ele de Moisa, que eu sou íntimo dele, certo? Por quê? Irmãos, eu vou ser sincero, se eu fosse Deus, eu já tinha desistido de Moisés, logo no primeiro argumento já. Você não quer, fala. Se fosse a pastora Lídia é assim, ó. Ela chega e fala assim, por exemplo, vamos pegar aqui. Ana, você vai cantar domingo no louvor. Ah, pastora, mais nada, você vai cantar domingo. Não é assim? Quem concorda, diga amém. Irmãos, dê glória a Deus que Deus não é a Lídia, amém? Ele é bem maior do que ela, graças a Deus ele dá mais chances para nós. É o grande Moisa. Ele viu em Moisés uma liderança que ninguém enxergava, gente. Moisés, ele aprendeu no Egito a cultura egípcia, ele sabia como falar lá. Ele sabia como se posicionar. Moisés era praticamente um segundo herdeiro ao trono. Talvez ele nunca se assentasse porque ele era bastardo, nós sabemos como funciona a lei, né? Lá da época, mas ele era o que estava ali junto com Ramsés, aprendeu ali toda a cultura. Deus sabe. Eu não sei por que eu estudei administração, você não sabe ainda, mas na hora que você tiver o seu negócio, você vai descobrir. Eu não sei por que eu estudei a escola bíblica dominical. Você não sabe? Pode deixar que eu vou pôr você para abrir os cultos aqui, para ministrar louvor, para pregar, aí você vai entender por quê. Tudo na sua vida tem um propósito de Deus. Agora, Deus quer te entregar o bordão. O que é o bordão? É o cajado. Ele falou, Moisés, o que é isso aí na sua mão? Um bordão, um cajado. Então pega ele porque eu vou usar esse bordão aí. Irmãos, era feito de madeira. É tipo a capa do Superman, né? Eu acho engraçado o Superman. Eu não sei se hoje é assim, né? O David que assiste essas séries aí, tem um monte de Superman aí, Supernatural, super não sei o quê, tudo é super, né? E ele tinha uma capa, ele entrava num lugar assim, ele colocava a capa, já era o Superman. Parecia que aquela capa o transformava numa outra pessoa, né? Aquele cajado fazia de Moisés um profeta. Mas não um profeta para profetizar,
mas para realizar os milagres de Deus, as profecias que Deus usava para fazer. Moisés, ele pegou aquele cajado, bateu no mar e o mar vermelho se abriu. O dia que eu for para Israel, irmãos, irmãos, eu vou ficar pensando como que foi, que eu quero ver até onde alcança. Quem já foi para a praia? Já foi para a praia, irmão? Então você sabe, você alcança o final lá do mar? Você não alcança. Agora imagine o mar se abrindo de um jeito que abriu um caminho que o povo passou e chegou do outro lado. Sabe o que Deus está falando? Ele está te dando autoridade hoje, se você aceitar a missão, não só querer ver a sarça, para abrir o mar vermelho. Uma coisa eu te garanto, você vai chegar do outro lado. Amém? Eu podia falar de Gideão. Gideão era o mais fraquinho, mas ele aceitou. Eu poderia falar de Jeremias, de Isaías, de Jonas, irmãos. Jonas era o pior de todos porque ele fugiu da presença de Deus. Ele não queria fazer, mas Deus usou mesmo assim. Mas eu quero deixar você com Davi, porque Davi aceitou de primeira a sua missão. Ele chegou para entregar a marmita e falou: o que é esse gigante aí? Quem é esse aí? É Golias, tal. Quem ele pensa que ele é para falar assim do exército do Deus vivo? Às vezes nós somos cristãos e achamos que podemos aceitar qualquer coisa. Eu lembro que nós tínhamos uma vizinha no outro templo. Aliás, né, nós somos barulhentos, graças a Deus, somos bem barulhentos. E eu lembro que tinha uma vizinha que era em cima, quem lembra, né? E ela ia lá e chamava, até a SWAT já apareceu lá uma vez. Tô brincando, né? Mas tipo isso aí. E ela falava. E um dia ela foi lá e foi pedir oração para a bispa, no culto. E a bispa orou, e ela falou que ela não ia mais perseguir, que ela não sei o quê, e tal. Falei: olha, bispa, você tem fé? Eu não tenho essa fé toda sua, não. Para mim, eu já sei o que eu vou fazer na próxima vez, porque Deus falou para eu fazer. Não deu outra. Passou um tempo, a mulher começou a xingar, e foi lá e foi falar. Eu fui lá e falei assim: olha aqui, senhora. E falei um monte para ela. E falei: a senhora deveria agradecer a Deus, porque aqui é a casa do Senhor, onde a senhora está sendo abençoada, a sua família. Deus nos colocou aqui para abençoar, e a senhora está se levantando contra a obra do Senhor. Nós somos cristãos, mas não somos bobos. Nós sabemos o que nós podemos e o que não podemos fazer. Até hoje ela me vê, né, bispa? Oi, pastor. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que ser cristão é ser bobo, dar outra face, e não é isso. Você precisa ter posicionamento de cristão, saber que você é eleito do Senhor. Não deixe que as pessoas te menosprezem ou menosprezem a tua família. É tempo de você se levantar na autoridade. Moisés se levantou. Eu termino perguntando para você: está com medo? Por que veio? Você quer se encontrar com o Senhor, mas você está com medo. Você tem medo do que vai acontecer. Você tem medo para onde Deus vai te enviar, o que Ele vai colocar na tua mão. Eu tomei uma decisão. Todos os anos nós mudamos as lideranças da igreja, né? Eu coloco porque eu sempre pensei que ninguém pode se sentir dono de um departamento. E já aconteceu isso em vários lugares. Quando você trocava a pessoa depois dos 3 anos, ela ficava chateada, ou ela achava que a outra que entrou não era tão boa quanto ela. E aí Deus me deu essa visão no início do ministério. Mas o Senhor, Ele sempre nos leva a algumas modificações, né? Várias, entre várias que Ele já nos deu. A que Ele deu para esse ano você vai deixar as pessoas uns bons anos aí na liderança que eu vou dar para elas. Eu não sei qual é o objetivo de Deus, mas eu sei que Deus tem um objetivo. E eu prefiro obedecer do que sacrificar. Eu prefiro ouvir e viver a promessa do Senhor do que simplesmente ficar longe daquilo que Ele tem. Eu quero que você feche os seus olhos.